Oi pessoal, no nosso último vídeo nós lemos lá no livro de Tiago, no capítulo 4, que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. E naquele vídeo nós falamos sobre a primeira parte desse versículo e nós entendemos sobre o porquê que Deus resiste aos soberbos. E hoje eu quero falar sobre o porquê que a humildade é uma condição para recebermos a graça do Senhor. Um coração humilde é um coração apto para receber a plenitude da graça que o Senhor quer derramar sobre a vida de cada um de nós. O Senhor dá a sua graça aos humildes. Nós vamos entender também sobre o caminho que nós precisamos trilhar para alcançar esse coração humilde. No Evangelho de Mateus, quando Jesus ensina no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito ou humilde de espírito é a qualidade daquele que é pobre de si mesmo, daquele que na sua consciência sabe e reconhece as suas fraquezas e limitações. E por isso ele não pensa de si mesmo além do que convém. O humilde de espírito é aquele que vive uma vida de plena dependência em relação a Deus, por reconhecer que a capacidade e a força vêm somente do Senhor. Jesus também ensina que se nós não recebermos o reino dos céus como uma criança, de maneira nenhuma nós poderemos entrar nele. E eu penso que não existe referência melhor do que a de uma criança para nós falarmos de dependência. Quanto menor é uma criança, mais dependente ela é dos seus pais. E é esse nível de dependência que o Senhor quer resgatar em cada um de nós em relação a Ele. A legislação vai dizer que se um pai deixar o seu filho sozinho, em determinadas situações ele poderá até responder por abandono de incapaz. O nosso coração precisa declarar para o Senhor que se Ele não estiver conosco, se Ele não nos guiar, não nos der a direção, Ele estará abandonando o incapaz. O nosso coração precisa declarar para o Senhor que a nossa capacidade vem dEle. Paulo foi um homem que entendeu isso. Nós vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo ouviu do próprio Deus que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Senhor falou para ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso fez Paulo reconhecer e dizer que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. O que Paulo estava dizendo é que quando ele reconhecia as suas fraquezas e as suas limitações, através de um coração humilde, o Senhor derramava a plenitude da graça, o poder, a força dele sobre Paulo. O que fez Paulo, em outro momento, declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia que tudo ele podia, na força e na capacidade, no poder que vinha do Senhor. E o Senhor quer que a gente experimente esse nível de dependência, onde o poder dele, a força dele, a capacidade dele é derramada sobre as nossas vidas. Paulo também diz que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, aqueles que não são para confundir os que são, os tolos para confundir os sábios, para que ninguém se glorie, para que a glória seja toda de Deus. E um coração humilde é um coração apto a receber a graça, o poder de Deus de uma forma plena. Eu quero falar a partir de agora com vocês sobre como que nós alcançamos esse coração humilde. Qual é a caminhada que nós precisamos fazer para que o nosso coração se torne humilde como o coração do Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus vai fazer um chamado universal que alcança todos nós. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo era uma peça de madeira que era colocado sobre dois animais que através desse jugo puxavam cargas, aravam terras ou faziam qualquer outro tipo de trabalho. E quando um fazendeiro ele tinha um animal bravo, um boi bravo, que não podia ser utilizado nos serviços da fazenda, ele pegava esse boi bravo e colocava debaixo do mesmo jugo que um boi manso. E na medida que esses dois bois iam trabalhando, iam servindo, iam andando juntos, o boi bravo ia se tornando um boi manso, um boi humilde. E é exatamente esse o chamado que Jesus faz para nós, para que a gente ande debaixo do mesmo jugo dele.
E na medida que a gente caminha com o Senhor, que a gente serve, que a gente trabalha com o Senhor, o nosso coração vai se tornando como o coração dele. Nós vamos nos tornando mansos e humildes de coração. Eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos, revelados na palavra pelo próprio Jesus, que nos revelam, né, o que é esse caminhar com o Senhor, o que é andar debaixo do mesmo jugo que Ele. Andar debaixo do mesmo jugo que Jesus não se limita a conhecer as palavras dele, a ouvir o que Ele ensinou, mas, sobretudo, a praticar o que Ele ensinou, a andar como Ele andou. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, João vai dizer que se nós dissermos que estamos nele, que estamos em Cristo, nós também devemos andar como ele andou. Paulo vai ensinar à igreja de Gálatas que se nós vivemos no Espírito Santo, nós também devemos andar no Espírito. Ou seja, devemos viver uma vida de conformidade com aquilo que Jesus ensinou, que o Espírito Santo nos revela através de uma prática diária. Eu quero trazer aqui 2 exemplos práticos, gostaria até de falar de mais alguns exemplos, mas nós não temos muito tempo aqui no YouTube. Eu queria até aproveitar essa oportunidade de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, que você esteja se inscrevendo, porque se nós alcançarmos um número maior de inscritos, nós poderemos gravar vídeos maiores. Quero te pedir também que você esteja compartilhando as mensagens que te edificarem. Quero pedir também que você esteja assistindo os nossos vídeos até o final. Isso é importante, né? Porque o próprio YouTube entende que se a pessoa assiste o vídeo até o final, aquele conteúdo é relevante para mais pessoas e o próprio YouTube vai estar replicando a nossa mensagem para mais pessoas. Eu quero te pedir essa ajuda para que a gente possa gravar aqui mensagens, né, maiores, explicitar mais a palavra do Senhor aqui através do nosso canal. Eu quero falar sobre 2 casos práticos, exemplos práticos ensinados por Jesus, que é o exemplo do serviço, né? Através do serviço nós alcançaremos um coração humilde. E também do humilhar-se a si mesmo, né? Através de uma vida de humilhação, o Senhor nos exalta, derramando a graça e o poder sobre nós, porque nós, através disso, alcançamos um coração semelhante a Jesus. E são exemplos ensinados com palavras, mas sobretudo ensinados por Jesus através da prática, através do exemplo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos. E depois de fazer aquilo, Jesus chama os discípulos e diz para eles o seguinte: olha, eu dei o exemplo, eu servi vocês, eu lavei os pés de vocês. Agora vocês façam isso uns pelos outros. Jesus diz aos discípulos, né, que basta o seu discípulo ser como o seu mestre, basta o servo ser como o seu Senhor. Se o Senhor é o nosso mestre, se Ele é o nosso Senhor, basta fazermos o que Ele fez, servir como Ele serviu. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, os discípulos estavam conversando entre eles e questionando quem seria o maior no reino dos céus. Jesus, percebendo, né, aquela conversa, Jesus se achega a eles e pergunta: quem que vocês acham que é o maior? Aquele que está servindo a mesa ou aquele que está sentado à mesa sendo servido? E Jesus diz a eles: eu, porém, vos digo que eu sou como aquele que serve. Então Jesus veio para servir e através do exemplo ele nos revela que é necessário que a gente sirva como ele serviu. A própria referência do jugo, que era colocado sobre 2 animais, nos trazem essa revelação. O jugo era colocado sobre os animais para que eles servissem, para que eles trabalhassem. E quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele está nos chamando para servir, como ele serviu. Um outro exemplo é o exemplo da humilhação. A palavra vai nos chamar para nos humilharmos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus estava numa festa com seus discípulos. E ele começou a reparar que os convidados chegavam àquela festa e procuravam os melhores lugares. Jesus, então, aproveita aquela situação para trazer um ensinamento aos seus discípulos, dizendo para eles o seguinte: olha, quando vocês forem convidados para uma festa, não procurem os melhores lugares. Não,
Porque se vocês se sentarem no melhor lugar, o dono da festa pode pedir para vocês se retirarem e sentarem no lugar inferior. Então vocês serão humilhados, porque aqueles que a si mesmos se exaltam serão humilhados. Quando vocês chegarem numa festa, procurem os lugares menos importantes, os piores lugares, para que o dono da festa, quando vê vocês nesses lugares, tirem vocês dos lugares inferiores e coloquem vocês num lugar de maior honra, e vocês serão exaltados, porque aqueles que a si mesmo se humilham serão exaltados. E Jesus se humilhou até a morte, e a morte de cruz. E é interessante que, enquanto o mundo diz, né, maior é aquele que serve, maior é aquele que é servido, a palavra do Senhor está nos dizendo, maior é o que serve. Enquanto o mundo diz, maior é aquele que é exaltado, a palavra do Senhor está dizendo que maior é aquele que a si mesmo se humilha. Enquanto que o mundo diz que melhor é aquele que é o primeiro, a palavra do Senhor está dizendo que os últimos serão os primeiros. Ou seja, nós não devemos nos amoldar aos conceitos desse mundo. Nós não devemos praticar aquilo que esse mundo nos incita a praticar, mas sim o que a palavra do Senhor nos revela ser a vontade do Senhor. Porque na medida que a gente vive a palavra, anda como Jesus, o nosso coração vai se tornando como o dele. Mas na medida que a gente permite se amoldarmos a esse mundo, o nosso coração vai se tornando como aquilo que o mundo dita, o orgulho, a soberba. A nossa carne quer ser servida, a nossa natureza quer os melhores lugares, e nós devemos confrontar a nossa carne, escolhendo os piores lugares, humilhando a nossa carne, humilhando a nós mesmos. Paulo, que foi um homem que alcançou esse coração humilde, vivendo uma vida de dependência em relação a Deus, nos deixou alguns conselhos através de algumas coisas que ele escreveu. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 10, Paulo nos aconselha o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O conselho é: prefira dar honra a outro. Não busque honra para si mesmo. Eu penso que o problema não é a gente ser visto, a gente ser exaltado, né? O problema é a gente querer ser exaltado, é a gente querer ser visto. Jesus foi um homem que não buscou, né, ser glorificado. O tempo todo ele transferiu a glória para o Pai. A palavra vai dizer que quando ele curava o enfermo, ele dizia: não diga a ninguém que você foi curado. A voz de Jesus não era ouvida nas praças, não era ouvida nas ruas. O que ele fazia em oculto. Os próprios irmãos de Jesus, né, exortaram ele dizendo: olha, se você faz essas coisas, você tem que ir lá para Jerusalém, para a festa, fazer isso no meio do povo para você ser visto. Mas Jesus estava preocupado em glorificar o Pai. E ele viveu uma vida de humilhação. E a vida de humilhação dele glorificou o Pai o tempo inteiro. Nós precisamos buscar não a nossa glória. Nós precisamos buscar não ser vistos pelos homens, não ser exaltados, mas sim buscar a glória de Deus. E a gente vai fazer isso, preferindo dar a glória para um irmão. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai nos dar a seguinte orientação: nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, não faça nada para a sua própria glória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Precisamos preferir dar glória para os outros, precisamos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Agindo assim, nos comportando assim, tendo esse hábito de servir uns aos outros, tendo esse hábito de nos humilharmos, nós alcançaremos esse coração que o Senhor quer nos dar. Um coração apto a receber a graça de Deus de maneira plena. Muitas vezes, por causa da nossa arrogância, da nossa soberba, nós nos limitamos a receber muito pouco de Deus, quando na verdade, através da humildade, nós poderíamos receber algo grandioso. O Senhor quer nos usar com poder, com a força dele, mas o nosso coração precisa
transferir toda a glória e toda a honra a Ele. Nós vimos no nosso último vídeo que o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Satanás usurpou a glória de Deus e por isso foi humilhado, sendo expulso dos céus. Assim como Adão e Eva também usurparam o ser igual a Deus e por isso foram expulsos do jardim. Eu quero deixar aqui o exemplo de Jesus. Eu quero ler esse texto em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Que você esteja meditando na palavra do Senhor. Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. A palavra diz o seguinte, esse texto aqui vai resumir tudo que a gente falou até aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, que o levou a ser servo de todos, a assumir a forma de servo e se humilhar até a morte e a morte de cruz, esteja em nós, para que no tempo de Deus Ele nos exalte, assim como Ele fez com Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.